De outra situação, o Vasco, que briga para se manter na Série A. Hoje tem jogo duro contra o Atlético Paranaense. O jogo é lá, na Arena da Baixada. E a gente vai para lá, para Curitiba agora, falar ao vivo com o Flávio Darim, que tem as informações pra gente. Oi, Flávio, boa tarde para você. Oi, Carol, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Ainda faltam um pouco mais de 5 horas para o jogo, por isso o movimento por aqui tá tranquilo. Faz um pouco de frio em Curitiba, a temperatura na casa dos 18, 19 graus. O Vasco, técnico Ramon Dias, deve ser obrigado a fazer pelo menos uma mudança na equipe, já que o Rossi foi expulso contra o Cruzeiro. O Vasco deve ter o goleiro, o Léo Jardim, depois na lateral direito, Paulo Henrique, que volta de suspensão, Maicon Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Aí tem uma dúvida entre o Marlon Gomes e também o Payet. E lá na frente o Gabriel Peck e também o Verratti. Pelo lado do Atlético, a grande novidade é a volta do Vitor Roque, que volta a ser relacionado depois de 2 meses fora com uma lesão no tornozelo. No entanto, a palavra aqui no Atlético para falar de Vitor Roque é cautela, até porque ele está negociado já com o Barcelona, viu, Carol? Beleza, obrigada pelas informações. Próxima rodada já tem Vasco e Corinthians. Os dois times, aliás, o Vasco tem 41, o Corinthians tem 44. E o Vasco joga na rodada ainda. Nessa rodada. O Vasco joga amanhã contra o Atlético. Verdade. Bem Se o Vasco, mesmo o Vasco não somar ponto amanhã, perder do Atlético Paranaense, o Vasco jogando em casa, ganhando, já passa o Corinthians. Será um confronto direto com o Vasco jogando para passar o Corinthians. Olha o resultado que o Corinthians fez. O Vasco não ganhando amanhã, ainda depende de si só para passar o Corinthians. Na próxima rodada, certo? Direto, porque é de número de vitórias. Exato. E aí o Bahia vai jogar também na próxima São Paulo. rodada contra o São Paulo em casa, né, que também Não ganha jogando para passar o Corinthians. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa de ninguém. Não. Enquanto isso, o Santos tem o jogo contra o Botafogo amanhã e o jogo da próxima rodada também, né? E o Cruzeiro também, o jogo contra o Goiás na segunda-feira e o jogo na rodada seguinte também, da 36ª rodada. A maior parte também dos times ainda jogam na rodada. Ou seja, olha a confusão que o Corinthians se meteu. Todos jogam na rodada, exato, né? Esse é o primeiro jogo da 34ª tem rodada. Cruzeiro, só o Bahia jogou, claro, né? Então, Isso é um problema pro Vasco, Lucas Pedrosa? Não, Fernanda Maia, eu não quero dessa forma, não. O Vasco é um dos times, se não o time que mais descansa no Campeonato Brasileiro, até porque foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, teve uma data FIFA aí recentemente. Claro que não é o ideal você ter 3 jogos aí num período tão curto, mas o Vasco não pode reclamar disso por todo o tempo que ele teve durante a temporada. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale o panorama rápido aí dessa partida. Tá, vamos lá. Primeiro, respondendo a sua pergunta, acho que foi um bom resultado, tá? Porque o Vasco e o Cruzeiro abriram 3 pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Bahia. O Bahia tem 38, o Vasco tem 41. E a gente não pode deixar de lembrar, na verdade, que o Vasco tinha 9 pontos, gente. O Ramon Dias chegou e o Vasco tinha 9 pontos. A campanha do Ramon Dias no segundo turno, desde o momento que ele chegou, é uma campanha maravilhosa. O Vasco estaria brigando por Libertadores se tivesse com o Ramon Dias, com esse aproveitamento desde o início. E era praticamente inimaginável que o Vasco teria 41 pontos na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fernanda. Então, olhando a tabela e olhando o panorama do Vasco da Gama, eu considero um bom resultado. É claro, a gente vai olhar a partida, o Vasco abre o placar com um gol logo do Pumita, é um belo gol, inclusive, numa participação ali do Rossi, onde o Pumita acerta um belo chute. Encerra o debate do Bambu até o final? Ah, não tenha dúvida, não tem como. Ou é o Paulo Henrique titular e o Pumita sempre como opção. E aí, depois do gol, o Vasco recuou e parou de jogar. A verdade é essa. Então, o Cruzeiro começou a tomar as rédeas da partida. O setor de meio campo do Vasco da Gama, Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel, dorme completamente no gol do Cruzeiro. Inclusive, eu já falei ontem aqui, e eu me sinto muito tranquilo porque não tem engenheiro de obra pronta aqui. O que eu falei sobre o Praxedes ontem? Você queria o Payet. O Praxedes não tem condições, com a fase que ele está atualmente, de ser titular do Vasco da Gama, e muito pior, você não pode deixar um jogador como o Payet no banco de reservas. Então, essa falha que aconteceu, ela é do Zé Gabriel, mas também é do Praxedes, e o próprio Paulinho também caiu de rendimento. Então, o que acontece no segundo tempo? O Ramon Dias, ele volta com o mesmo time e o Vasco até os primeiros 10 minutos no segundo tempo não produz. O que acontece? Ele faz as trocas. Entram Jair,
Payet e o Marlon. O Jair fez 40 minutos primorosos. Inclusive, o Payet entrou muito bem, mas a melhor substituição feita foi a do Jair. Porque o Jair conseguiu controlar a partida, levantou a cabeça, melhorou a saída de bola, começou a fazer o Vasco ter o controle do jogo. E aí depois o Vasco consegue chegar ao gol de empate em um cruzamento do Payet no escanteio, belíssimo, uma bela batida. O Sebastião acaba escorando para o Gabriel Peck, que não fez uma boa partida, estava muito sumido no jogo, mas ele está sempre lá, então a gente tem que destacar que ele é o ponta com mais participações em gols do Campeonato Brasileiro. A temporada que o Gabriel Peck faz é muito boa. E aí, depois a gente tem os lances fatídicos que, assim, com muito respeito, eu sempre tenho muita consideração com os atletas e sempre vai ser assim. Mas o Sebastião é um atleta que, na minha visão, ele não deveria ser utilizado pelo Vasco da Gama. Por mais que ele tenha dado assistência, ele é um cara que... Cadê o lance dele? Que ele é pior do que o Alex Teixeira, por exemplo. Eu acho que ele perde 2 gols claros. Um nesse lance do Piton, que fica cristalino. E teve outro lance também que o Payet fez uma jogada pela esquerda, dribla 2 jogadores e coloca na cabeça dele. E ele perde o gol também. Fora o azar imensurável da questão do impedimento no gol do Verratti. Então, não é nada contra o jogador. Não é nada contra o jogador, pessoal, nem nada. Muito pelo contrário, eu fiquei com pena até da situação dele saindo de campo e chorando. Mas, infelizmente, ele nunca mostrou nada com a camisa do Vasco para ele poder ser tão utilizado. Por mais que o Ramon Dias goste dele, eu acho que outros jogadores deveriam receber a oportunidade. Você achou pênalti, Vini? Achou a arbitragem boa? Eu achei a arbitragem polêmica, como tem sido a arbitragem brasileira nesse Campeonato Brasileiro. Assim, de fato, não sei, eu fico na dúvida se foi pênalti ou não. Eu tô assim com bola de mão, a bola na mão na bola. Eu acho que o Rossi, ele assumiu muito o perigo, a verdade é essa, assumiu muito o risco. Mas se a gente for parar e analisar, ele não atrapalha 100% o jogador do Cruzeiro. Então, acho que assim, é um pênalti polêmico. Se você marcar, beleza. Se não marcar também, beleza. Agora, eu quero destacar a regularidade de um jogador do Vasco que chama muito a minha atenção. Se chama Lucas Piton. Jogador de linha, porque a gente elogia muito o goleiro Léo Jardim. De fato, ele vem fazendo um baita Campeonato Brasileiro. Mas acho que jogador de linha, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, o Lucas Piton é o jogador mais regular do Vasco na temporada. Ele é nota 8 do Campeonato Brasileiro inteiro. É isso. Ele, assim, dificilmente você vai ver o Lucas Piton fazendo uma partida muito abaixo. Inclusive... E chamando a atenção de maneira negativa. É sempre de maneira positiva. E ontem o cruzamento que ele deu pro Sebastião, ele botou na cabeça do Sebastião. Ele é o melhor lateral cruzador do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida. Foi uma baita contratação do Vasco. Inclusive, se for colocar a seleção do campeonato, o único jogador do Vasco que eu coloco é o Lucas Piton. Não, e vou te falar, talvez... Mas o jogador do Vasco que com certeza eu coloco é o Lucas Piton. A gente vai lembrar disso futuramente. O Lucas Piton não vai ficar para sempre no Vasco, a verdade é essa. Muito novo. O Vasco, além de ganho dentro de campo, vai ter um ganho fora de campo com a venda dele. Porque com certeza ele se valorizou muito com a camisa do Vasco. Lá no Corinthians, ele estava, entre aspas, esquecido. O Vasco fez uma boa contratação. Esquecido não, ele estava odiado, velho. Exatamente. E aí agora, futuramente, o Vasco vai vender e com certeza vai ter um lucro em cima dessa negociação. A gente viu aí a questão do Rossi, que também foi expulso e teve a questão da mão, né? E aí o Rossi foi no Twitter dele, o Pedrosa sempre fala que, como ele é um cara que é vascaíno, entregue e tal, venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje, fato que não vai voltar a se repetir. Isso mostra como o jogador se abalou, né, com a situação. Eu acho isso muito bacana. Eu tava lendo os comentários, aí, pô, deu mole, mas Búfalo... Tá bom, você tem crédito. O Búfalo deu mole, mas assim, a galera, o vascaíno entendendo que ele tem crédito. Eu acho que o vascaíno pode ficar chateado com a partida que o Rossi fez ontem, mas em nenhum momento tratar a contratação do Rossi por conta dessa partida como uma contratação errada. Muito pelo contrário, o Rossi ajudou muito e continua ajudando o Vasco da Gama nas partidas em que ele entra. Ele errou no pênalti, para mim foi pênalti porque ele assume o risco. Ele é imprudente naquela mão pro alto e acaba pegando. Então, se fosse pro Vasco, eu estaria aqui reclamando se não tivesse dado pênalti. E depois ele acaba sendo expulso. Inclusive, até uma curiosidade. O Voaden colocou na súmula que quem foi expulso foi o Gabriel Peck. Ele errou. Ele coloca o Peck na súmula como o cara expulso. E não o Rossi. Ele já fez essa alteração aí. Mas eu acho que o Rossi tem que continuar com a cabeça firme. Ele é um cara que ajuda muito no ambiente do Vasco da Gama, que veste essa camisa, que tem a qualidade dele, a entrega dele. Então tá longe de ser um jogador descartável. E ele teve influência no segundo gol do Cruzeiro de maneira indireta. Porque o Voaden, ele deu mais 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo por conta da discussão do Rossi com o Paulo Autori.
Entendeu? Teve a confusão ali, ou seja, de uma maneira indireta, ele acabou influenciando no segundo gol do Cruzeiro também. Porque se não tivesse esse acréscimo de 1 minuto, não teria o pênalti, não teria o gol do Cruzeiro. Não precisava falar. O cara assiste ao programa. Ele é muito vascaíno. Não, e ele sabe que eu sou fã dele. Ele já pediu desculpa ali. Não, mas... a dor da cabeça fica pior, Vini. Não. Rossi, com todo tá respeito. tudo certo, Rossi. O povo já te... Ele sabe, O velho. povo... Ele sabe que ele deu mole. Então não tem nenhum problema eu falar. Mas né? olha aí, ó. Falaram tão mal dele e ele deu a assistência pra esse gol aí É do Palmeiras. verdade. Vamos botar a tabela aqui do Brasileirão? A gente vai olhar primeiro essa parte aqui. Cadê o Vasco aqui com 41 pontos? Empatado com o Cruzeiro. É número de vitórias, que é o que vai desempatar os dois, você sabe? O primeiro critério é o número de vitórias. Mas o que tá desempatando ele, É, você sabe? é. É o número de vitórias. Então o Bahia tá com... Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo sem aparecer e ganhar dinheiro com isso, documentamos o crescimento desse canal, fizemos um mapa para você seguir e ter os mesmos resultados. Monetizamos esse canal em 15 dias com apenas 3 vídeos. Você vai aprender a editar do zero utilizando Sony Vegas, After Effects e Photoshop, fazendo capas como essas apenas com templates prontos. Se quiser aprender como não ter problemas nenhum com direitos autorais, vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um filme para mudar a sua vida. Essa parte da tabela tá complicada. Você vê do 11º, que é o Fortaleza, para o primeiro, que é o 17º Cruzeiro da zona de rebaixamento, a diferença é de apenas 3 pontos. Faltando 4 rodadas para acabar, começou agora a de número 35, quem der mole, samba. O Fortaleza é o 11º com 44, o mesmo número de pontos do Corinthians com 44. São 10 times, 9 times que o América já caiu embolados aí. O Internacional é o 13º com 43, o Santos 14º com 42, empatados. O Bahia saiu do Z4, pulou para a 15ª posição com 41, o Vasco vem na sequência com 41, o Cruzeiro, primeiro que abre o Z4, também tem 41 pontos. O Goiás é o 18º com 35, penúltimo colocado o Coritiba com 29, o América já está rebaixado com 21 pontos. Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo sem aparecer e ganhar dinheiro com isso, documentamos o crescimento desse canal, fizemos um mapa para você seguir e ter os mesmos resultados. Monetizamos esse canal em 15 dias com apenas 3 vídeos. Você vai aprender a editar do zero utilizando Sony Vegas, After Effects e Photoshop, fazendo capas como essas apenas com templates prontos. Se quiser aprender como não ter problemas nenhum com direitos autorais, vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um filme para mudar a sua vida.